Sexta-feira, 13 de outubro de 2023, começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Diálogo com povos indígenas em Santa Catarina. Reunião entre Estado e União discute a operação da barragem norte de José Boatê. Governo manda avião para buscar brasileiros em Gaza. 20 pessoas que estão no lado palestino do conflito serão deslocadas. Itamaraty confirma a morte de brasileira em atentados em Israel. 3 brasileiros morrem nos ataques do Hamas. Acidente com micro-ônibus deixa 7 mortos na Alemanha. Solidariedade. 12 toneladas de alimentos chegam a atingidos pelas chuvas no Paraná. 796 milhões de reais são destinados para rodovias do Rio Grande do Sul. E você vai ver ainda. Groenlândia sente as mudanças climáticas. Vila na maior ilha do mundo está ameaçada. Seleção brasileira decepciona ao empatar por 1-1 com a Venezuela. Previsão do tempo indica chuva para o início da próxima semana em todas as regiões de Santa Catarina. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 8h03. O governo do Rio Grande do Sul anunciou que as rodovias do estado irão receber melhorias. 796 milhões de reais foram destinados em um plano de investimentos que deve beneficiar todas as regiões. O valor destinado à recuperação e construção de estradas no Rio Grande do Sul foi ampliado de 256 milhões para 796, um aumento de 210% nos recursos alocados. O objetivo é acelerar obras que já estão em andamento. E esses investimentos, eles vão servir para, além dos novos acessos que a gente assinou aqui, a ordem de início de obras, como de Amaral Ferrador, Garruchos, que é uma obra simbólica, né, por conta de ser a de maior extensão de acesso asfáltico, e também de Cerro Grande do Sul, a gente vai acelerar cronograma de obras que estão em andamento e que tinham uma liberação num determinado fluxo e que a gente, por todo o contato do DAER, da Secretaria de Logística e Transporte, com as empresas, identifica a condição de cumprir um cronograma mais agressivo, mais forte, né? Mais ágil nessas obras. Então, a gente está liberando os recursos extraordinariamente para que essas obras possam ter um desempenho melhor e possamos, assim, ter mais agilidade na entrega dessas obras. Os valores são alocados em projetos estratégicos para o Estado. Além da aceleração de obras que já estão em andamento, também serão alocados recursos na construção de novos acessos municipais. Nós temos até o ano que vem, 2024, para concluir todos os projetos que ainda estão em fase de conclusão pelo corpo técnico ou pela empresa contratada. Em 2024, todos estarão atualizados e todos estarão encaminhados para o processo de licitação e com previsibilidade de ainda iniciar todos os 11 em 2024, o mais tardar no primeiro semestre de 2025. Castigado nos últimos meses pelas fortes chuvas, atingindo dezenas de municípios, o Rio Grande do Sul ainda aguarda o envio de recursos do governo federal para a recuperação de estradas e demandas na área da infraestrutura. Nós também continuamos aguardando recursos federais para aquelas obras relacionadas às enxurradas. E, nesse sentido, a gente apresenta os planos de trabalho para o Ministério do Desenvolvimento e Integração Regional. Alguns deles começaram a ser aprovados aí nesses últimos dias. E a gente tem a expectativa de que haja essa aprovação desses planos de trabalho também. Mas, independentemente do recurso federal vir ou não, a gente tem que fazer essas ações de reparos, né, de consertos em rodovias, para as quais a gente quer evitar a espera dos recursos pela burocracia que existe, né? Então, tem uma parte aqui que o Estado tem que fazer, adiantar, garantir o reparo dessas rodovias. Agora, claro, especialmente quando a gente está falando de obras de maior vulto, como a gente está falando de pontes que têm vãos de 120 a 240 metros, como é o caso da Ponte Nova Roma do Sul, por exemplo, ou de Dois Lajados, que vão precisar de valores muito maiores, né? São cerca de 50 milhões de reais, talvez em cada uma das pontes. A gente conta com os recursos federais também.
Ainda no estado gaúcho, o governo entregou a reforma do Centro de Convivência e Profissionalização da FASE. O investimento foi de mais de 7 milhões de reais. A obra possibilitou a recuperação de toda a estrutura física do espaço. O ambiente mais acolhedor irá possibilitar a continuidade dos trabalhos realizados com os jovens socioeducandos. A reforma abrangeu serviços de impermeabilização, pintura, troca de revestimentos de esquadrias, de louças e metais, além do processo de modernização das instalações hidrossanitárias e elétricas e de tecnologia da informação. O local é reconhecido como um projeto inovador no Brasil, em prédio próprio totalmente direcionado para a execução de oficinas, cursos e educação. Quando um jovem precisa passar por medida socioeducativa, pelo erro que tenha cometido, eu sempre digo, aquele erro não foi um erro, pode até ser um erro individual, o indivíduo cometeu ali um erro, mas a falha é coletiva. Na verdade, uma sociedade toda, de alguma forma, conspirou, mesmo que involuntariamente, para que se permitisse aquela falha, seja porque não deu a educação, o acesso à educação, as oportunidades, né, o cuidado de essa pessoa poder crescer numa localidade, numa comunidade, com atendimento mínimo de situação de saneamento, de atendimento de saúde, para se desenvolver com a sua plena potência como ser humano. Então, não pode ser um caráter punitivo, simplesmente a aplicação de uma sanção, de algum tipo de restrição de liberdade. É fundamental que haja um esforço de ressocialização, né, para reparar esta falha coletiva, e aí entra o poder público justamente com todo o esforço de tantas pessoas que estão se dedicando a essa política pública e com os recursos públicos para reparar esta falha e dar a condição de ressocializar, de reeducar, para o convívio social. Municípios dos estados do Sul sofrem com as fortes chuvas há mais de um mês. No Paraná, União da Vitória e Rio Negro foram os municípios mais castigados. 12 toneladas de alimentos foram enviadas para a região. Um caminhão da Defesa Civil Paranaense foi carregado com os alimentos doados. A ação, coordenada pelo governo do estado, Sindicato dos Permissionários do SEASA de Curitiba, irá garantir a alimentação de dezenas de famílias afetadas pelas chuvas nos municípios de União da Vitória e Rio Negro, os mais afetados pelas enchentes. Olha, está sendo doado de todos os tipos de hortifruti granjeiros, desde batata, cebola, tomate, melancia, manga, melão, mamão, abacaxi, enfim, todos que vocês possam imaginar estão sendo doados para que as famílias que lá sofreram tanto com essas perdas possam de alguma maneira estarem sendo agraciadas com esse produto que comercializamos aqui da SEASA de Curitiba. A ação faz parte do braço social do SEASA, que diariamente auxilia famílias carentes a terem alimento de qualidade na mesa. Para nós é muito importante poder fazer a parte social da SEASA. A SEASA tem um braço social muito forte. A gente compara a SEASA com uma grande mãe. Está sempre disposta a ajudar. Tem frutas, tem legumes e tem também alguns produtos de higiene que foram doados por alguns permissionários. Essas doações vieram tanto do Sindaruc, que é o que representa os atacadistas, de atacadistas e também de produtores. O projeto Banco de Alimentos Comida Boa coleta alimentos não comercializados pelos atacadistas e produtores rurais, mas em boas condições de consumo, os transformando em molhos, sopas, sucos e processados, e depois repassa esses alimentos já devidamente embalados e prontos para o consumo de creches, orfanatos, hospitais públicos, entre outras instituições. Em 2022, o Banco de Alimentos Comida Boa distribuiu quase 6 mil toneladas de hortifruti granjeiros para entidades assistenciais, ou seja, mais de 480 toneladas por mês. E a gente tem que agradecer muito ao coração generoso de todos esses permissionários, de todos os produtores rurais, que nesses piores momentos eles acabam se mobilizando ainda mais para ajudar quem mais precisa.
O conflito entre indígenas e o governo do estado de Santa Catarina, em razão da barragem de José Boatê, que fica dentro de uma área de proteção, promoveu a discussão sobre a responsabilidade das áreas e o papel de cada entidade, governos estadual, federal e FUNAI. Uma reunião realizada ontem buscou o diálogo entre os órgãos. Considerada entre as partes como um avanço, a reunião buscou a criação de ações concretas dentro do território indígena, onde se encontra a operação da Barragem Norte, uma das principais do estado. Para se ter uma ideia da importância da operação, na tarde desta sexta-feira, caso as comportas fossem abertas, causaria impactos ainda maiores na cidade de Blumenau. Esse é o nosso objetivo. A secretária falou, já conversou, e eu quero ressaltar isso. Essa importância na nossa conversa, de uma reunião que iniciou 10h30 da manhã, que nós vamos encerrar agora, foi falado que é um marco a primeira reunião que nós temos juntos aqui, que não ocorreu, porque mostra que nós estamos alinhados para resolver essa questão. Então, agradeço a secretária Querechu, agradeço em nome do governo de Santa Catarina por nos ajudar a ajudar a população indígena, ajudar a população catarinense, e que a gente deixe registrado que nós falamos, ela pelo Estado, eu representando o governo do Estado, o governo federal, eu representando o governo de Santa Catarina, para que a gente dê continuidade a essas ações. A gente, no momento, fala da operação da barragem, mas tem outras ações que nós vamos discutir futuras. A secretária de Direitos Ambientais e Territoriais Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas destacou a importância do diálogo, evitando conflitos maiores entre os índios e o governo. O fechamento das comportas, realizado no último domingo pelo governo de Santa Catarina, tentou ser impedido pelos índios, mas foi autorizado pela Justiça. Para amenizar os conflitos, foi criado um gabinete de crise. A gente trazendo a proposta, pensando junto como que vai ser montado esse gabinete de crise, e a partir dali, então, eu retorno para Brasília, junto no Ministério dos Povos Indígenas com a própria ministra, né? A gente senta para estruturar esse gabinete, né? Onde é criado um decreto que a gente, a partir dali, então, junto com o Estado, a gente vai, então, apresentar os nomes, os departamentos que vão estar atuando dentro desse gabinete. Cestas básicas e assistência foram prestadas à população indígena Xoclen. Algumas concessões aceitas pelo governo de Santa Catarina serão implementadas na região. Tudo deve ser acompanhado pelo gabinete de crise formado. Nossa preocupação é tão grande de que ainda no início deste governo, conforme orientação do governador Jorginho, nós estamos trabalhando e buscando uma aproximação por entendermos que todos são catarinenses e a gente precisa somar esforços, em especial somar esforços para a gente resolver em definitivo os impasses que nós temos na comunidade de José Boatê com relação à barragem que lá está instalada. Então, é só com o cumprimento dos acordos, e eles foram cumpridos. A ambulância chegou ainda no sábado, no início da noite. Os medicamentos da atenção básica, que não seriam de nossa competência, mas conforme foram solicitados, e os materiais também já foram entregues ainda no início da terça-feira de manhã, conforme os relatórios que nós recebemos das demandas. Então, a determinação é cumprir com tudo aquilo que foi acordado. Esta é a nossa obrigação como Secretaria de Estado da Saúde, a partir da orientação do nosso governador de Estado. E essa barragem que você acabou de assistir na reportagem, localizada na terra indígena em José Boatê, vem ganhando muita repercussão porque corre o risco de verter, e a comunidade indígena está apreensiva com as consequências. O coordenador de monitoramento da Defesa Civil, Frederico Rudolph, explica com detalhes o perigo que envolve esse tipo de operação e analisa também a situação da Barragem Norte. Bom, a barragem ela é projetada, né, para segurar um grande volume de água. Por exemplo, a barragem José Boatê ela tem uma capacidade de até 357 milhões de metros cúbicos de água. É a maior barragem do nosso sistema de controle de cheias do Vale do Itajaí.
A barragem, quando ela chega perto dos 100% da sua ocupação, ela começa a passar pelo vertedouro. O vertedouro, ele é uma estrutura projetada para esvaziar, né, aliviar essa carga de excesso de água pelo vertimento. Esse processo ele é muito controlado, porque ela começa com uma pequena lâmina de água e ela vai aumentando gradativamente. Então, é uma situação segura, a barragem é projetada para isso e ela está fazendo o seu papel de controlar as cheias ali no Vale do Itajaí. E a vantagem é que ela está começando a iniciar esse processo de invertimento, ainda não começou, mas se ele começar, ele vai começar numa situação que já não está mais chovendo, os níveis dos rios estão baixando, principalmente ali de toda a cascata ali entre José Boatê até Blumenau, os rios já estão baixando, então os rios eles vão conseguir receber essa água com bastante tranquilidade. A tendência é que, por exemplo, em Blumenau, entre José Boatê até Blumenau, são cerca de 20 horas para essa água começar a chegar lá. Então, a expectativa é que o rio continue baixando, mesmo com a chegada dessa água do vertimento. A barragem de Taió e Tuporanga chegaram a ter mais de 2 metros acima do vertedouro e é uma condição totalmente normal. Isso significa que a barragem conseguiu armazenar até mais do que 100% do seu volume, cerca de 120% do seu volume, e essa água ela foi retida em toda a barragem. Então, imagina, é um volume a mais que a gente conseguiu segurar que poderia estar ali nos rios. Então, é um vertimento controlado, previsto e é benéfico porque a gente conseguiu fazer um armazenamento até maior da sua capacidade. Por exemplo, se não existisse a barragem José Boatê, a gente teria aí mais uns 3, 4 metros de água em Blumenau do que realmente aconteceu. Então, ela foi fundamental para a gente conseguir minimizar esses impactos ali no Vale do Itajaí. Isso vale também para Rio do Sul, para Rio do Oeste, para Taió, para todas as cidades do Alto Vale também. Uma pequena vila com pouco mais de 400 habitantes, localizada na maior ilha do mundo, preserva um modo de vida que pode estar ameaçado pelo aquecimento global. No sudeste da Groenlândia, as mudanças climáticas ficam nítidas com o derretimento das geleiras. Essa aldeia no leste da Groenlândia fica na foz do maior sistema de fiordes do planeta. Grandes entradas de mar entre altas montanhas rochosas. Navios cargueiros chegam até a vila apenas uma vez por ano com suprimentos. Os moradores vivem ligados ao mundo natural, dependendo da carne fornecida pelos caçadores inuites para sobreviver aos meses em que quase não se vê a luz do sol. À medida que o aumento das temperaturas enfraquece o gelo e reduz a queda de neve no inverno, a caça fica sendo uma prática cada vez mais difícil. As geleiras das quais os moradores dependem para beber água estão derretendo lentamente. Making water is maybe a problem in the future because of lake. Obter água talvez seja um problema no futuro, porque o lago de onde trazemos água para toda a cidade, nos campos, está além da geleira. Mas está derretendo, então talvez em alguns anos desapareça. Pode ser um problema. A calota polar da Groenlândia possui 8% da água doce do planeta. Se derretesse completamente, o nível do mar elevaria em 7 metros. Cientistas foram até a região para estudar a situação antes que seja tarde demais. Você ouve falar sobre o aquecimento global, mas aqui você vê. Quem mora aqui, os que vêm como a gente, vê as geleiras. A gente consegue ver de uma missão para outra qual o impacto do aquecimento global. Aqui é realmente o laboratório das mudanças climáticas. Os cientistas buscam respostas para explicar o rápido derretimento. Durante as pesquisas, identificaram pela primeira vez em 2019 uma alga microscópica que acelera o processo de degelo. Ces algues colorent la neige et la glace. Essas algas colorem o gelo. Estima-se que hoje cerca de 12% do derretimento anual das geleiras se deve à presença dessa alga. É uma quantidade colossal. Além dos pesquisadores, neste verão, cerca de 60 embarcações turísticas aportaram na localidade. Alguns veem o turismo como uma forma de trazer recursos, mas outros temem que o impacto seja a deterioração do modo de vida local, que possui uma das últimas comunidades de caça inuit. O que preocupa a comunidade não é apenas o aumento do tráfego marítimo. As temperaturas na região estão subindo até 4 vezes mais rápido do que a média global, representando uma ameaça direta ao modo de vida inuit. E ainda nesta edição, seleção brasileira decepciona ao empatar com a Venezuela. Previsão indica mais chuva para Santa Catarina. E jornalista Tiago Pereira comenta sobre o ataque terrorista do grupo Hamas em Israel, que deixou mais de 1.300 pessoas mortas.
E depois do intervalo, acidente com micro-ônibus deixa 7 mortos na Alemanha. Suspeita é que o coletivo estaria transportando migrantes. Governo brasileiro manda avião presidencial para buscar brasileiros em Gaza. Aniversário Premiadão Comprão. Você pode ganhar até R$600 em compras. Gire a roleta e tente multiplicar seu prêmio. Todo dia tem ganhador. E comerciante concorre a centenas de vales direto no caixa. Cerveja Vale por malte 350 ml apenas R$1,99. Se beber, não dirija. Fraldinha ATC vazio inteiro a vácuo a partir de R$19,90 o quilo. Massa sêmola Rosane 500 gramas, R$1,79 no cartão Coque. Café Melita a vácuo 500 gramas, levando 3, fica por R$12,79 cada. Papel higiênico Estilos com 32, R$23,99. Lava-roupas Omo Perfect White 4 quilos, R$43,95. Tudo é melhor no Comprão. Mel Garden Floricultura e Paisagismo. Serviços especializados em instalações de jardins verticais, buquês para presente, paisagismo interno e externo. Grande variedade de orquídeas, plantas, vasos, fertilizantes, terra e substrato. Na Rua Lajeado 369, bairro Pinguirito, em Garopaba. Olá, estamos de volta, agora 8h23. Inicia amanhã nos 3 estados do sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a campanha de multivacinação. Crianças e adolescentes até 15 anos de idade, público-alvo da campanha, poderão comparecer aos postos de vacinação. Entre os principais imunizantes, além da poliomielite, estão as vacinas contra hepatites, BCG, tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola e Covid-19. O objetivo da mobilização é evitar a reintrodução de doenças já eliminadas no Brasil, diante da queda das coberturas vacinais registrada nos últimos anos. Todos os estados vão receber a campanha em etapas regionais até o final deste ano. E pelo menos 7 pessoas, incluindo uma criança, morreram em um acidente com um micro-ônibus na Alemanha. A suspeita é que o veículo estaria transportando migrantes. O caso aconteceu no sul da Alemanha. O micro-ônibus transportava 23 pessoas, incluindo várias crianças, e capotou quando tentava evitar um posto de controle na autoestrada a cerca de 25 quilômetros da fronteira com a Áustria. Em um comunicado, a polícia cita um veículo que pertencia a um suposto traficante de pessoas. A origem do micro-ônibus e a nacionalidade das vítimas ainda são desconhecidas. O acidente ocorreu na região de Baviera, numa zona fronteiriça, onde a polícia reforçou os controles para conter o aumento da migração clandestina. O veículo estava sobrecarregado e se dirigia para Munique. A polícia judiciária abriu um inquérito por homicídio. O exército de Israel ordenou a evacuação imediata de mais de 1 milhão de habitantes da faixa de Gaza. O Hamas negou a evacuação e a ONU pediu a anulação da medida e alertou para consequências devastadoras. Em um comunicado, os militares pediram a evacuação de todos os civis da cidade de Gaza para a própria segurança e proteção e que se desloquem para a área ao sul de Wadi Gaza. A ONU pediu que a ordem seja anulada imediatamente e advertiu que é impossível executar essa medida. Desde o sangrento ataque do movimento islamita palestino Hamas, no dia 7 de outubro, cerca de 1.200 pessoas morreram em Israel, a maioria civis. O grupo extremista ainda fez cerca de 1.500 reféns entre israelenses e estrangeiros. Israel responde com bombardeios na faixa de Gaza, que já deixaram mais de 1.400 mortos, incluindo muitos civis, de acordo com as autoridades palestinas. A ONU informou nesta sexta-feira que mais de 400 mil pessoas foram obrigadas a deixar as casas em Gaza por causa do intenso bombardeio de Israel, que mantém um bloqueio na fronteira do enclave. O governo israelense afirmou que não vai permitir a entrada de ajuda humanitária até que os reféns sejam liberados, mas se multiplicam os pedidos pela criação de um corredor humanitário que permita a saída dos civis palestinos de Gaza antes de uma possível invasão terrestre de Israel. O Egito, que administra a passagem de Rafah, a única entrada de Gaza que não está sob o controle de Israel, ignorou as ordens e pediu que o povo de Gaza permaneça em suas terras.
O governo brasileiro mandou o avião presidencial para buscar brasileiros em Gaza. O acionamento foi feito com urgência para o resgate de 20 pessoas. O governo federal enviou nesta quinta-feira a aeronave VC-2 da Presidência da República para resgatar brasileiros que estão em Gaza. O avião irá para Roma, na Itália, de onde aguardará autorização para ir ao Egito resgatar os brasileiros que pediram repatriação e estão no lado palestino do conflito no Oriente Médio. O acionamento foi feito em caráter de urgência. O objetivo é deslocar cerca de 20 brasileiros que estão em Gaza e manifestaram interesse em retornar ao Brasil. Com capacidade para 40 passageiros, o avião presidencial foi cedido especialmente para essa missão. A decolagem ocorreu na base aérea de Brasília, na tarde desta quinta-feira. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, já entrou em contato ontem com o ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry, para garantir uma passagem humanitária para os brasileiros fazerem a travessia entre Gaza e o Egito, a partir de onde seria mais viável permitir aos brasileiros um retorno seguro. E o Itamaraty confirmou a morte de 3 brasileiros nos ataques do Hamas a Israel, iniciados no último sábado. 2 mortes já tinham sido confirmadas e o corpo de Carla Stelzer Mendes, de 42 anos, que era considerada desaparecida, foi encontrado. Esta é a terceira morte de brasileiros confirmada desde o início do conflito entre Israel e o movimento islâmico Hamas. Em nota, o Itamaraty se solidariza com familiares e amigos de Carla, além de reiterar total repúdio a todos os atos de violência contra a população civil. O governo brasileiro também já havia confirmado as mortes de Bruna Valeano e de Renani Nirgelski. Também nesta sexta-feira, o terceiro avião trazendo cidadãos repatriados de Israel chegou ao Brasil. Ainda segundo as informações da Agência Brasil, 69 pessoas retornaram ao país como parte da Operação Voltando em Paz. O KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira pousou no começo da manhã no Recife. Alguns passageiros ficaram na capital pernambucana e o restante para São Paulo. Até o momento, quase 500 brasileiros já retornaram do solo israelense nos 3 voos organizados pelo governo brasileiro desde o início dos confrontos entre o Hamas e Israel. E você vai ver a seguir, previsão indica chuva para o início da próxima semana em todas as regiões catarinenses. Defesa Civil faz alerta. COI anuncia nova suspensão ao Comitê Olímpico Russo. Somente atletas russos sob bandeira neutra podem participar das Olimpíadas de Paris. E tem o comentário político com o jornalista Tiago Pereira. Voltamos já. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente, se tá frio, com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Estamos de volta agora às 8h31. A Defesa Civil de Santa Catarina preparou um aviso meteorológico para este fim de semana. Você confere agora como fica o tempo para os próximos dias no estado. E finalmente a instabilidade mais intensa se afastou de Santa Catarina, está lá no sudeste do Brasil nesse momento. E para nós aqui em todas as regiões catarinenses, restou aí uma condição de maior nebulosidade e ainda uma chuva fraca e isolada que a gente tem observado entre o Planalto e o litoral.
De uma forma geral, nessa sexta-feira e também no sábado, é essa condição de tempo que vai predominar. Bastante nebulosidade do centro ao leste do estado, com condições para chuva fraca e isolada por alguns momentos, devido ao transporte de umidade do mar para o continente. O tempo volta a mudar um pouquinho mais novamente no decorrer do domingo. No domingo, áreas de instabilidade voltam a se formar sobre o oeste do estado, provocando pancadas de chuva e algum temporal isolado. E essa condição de tempo também tende a se estender um pouquinho mais para o Planalto Norte e se aproximar do Alto Vale e litoral norte catarinense. Ainda não se tem indicativos de volumes elevados de chuva para essas regiões, mas como a gente está aí com o solo bastante encharcado, os rios bastante altos, né, e a condição para deslizamento também, o risco bastante elevado no estado, vale um maior cuidado aí, porque pancada de chuva em cima de solo encharcado pode favorecer aí, pode deflagrar algum movimento de massa, algum deslizamento. O tempo mesmo vai se modificar mais no início da próxima semana, com o retorno da chuva mais intensa aí para toda Santa Catarina. A seleção brasileira decepcionou ao empatar por 1-1 com a Venezuela ontem, na Arena Pantanal, em Cuiabá, em jogo válido pela terceira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo em 2026. O gol do Brasil foi marcado por Gabriel Magalhães e Belo empatou com um golaço para os venezuelanos. Este foi o primeiro tropeço da seleção brasileira sob o comando do novo técnico. Com o resultado, o Brasil perdeu os 100% de aproveitamento após o terceiro jogo. A seleção soma 7 pontos e está agora na segunda posição na tabela das eliminatórias, que tem a Argentina na liderança isolada, com 9 pontos. O próximo confronto do Brasil será na terça-feira, dia 17, contra o Uruguai, em Montevidéu, a partir das 21 horas no horário de Brasília. E uma nova suspensão foi anunciada nesta quinta-feira ao Comitê Olímpico Russo. Por enquanto, atletas independentes que disputam a competição sem bandeira ou hino não serão afetados. A decisão priva a instância russa de financiamento do COI, mas não tem consequências para uma eventual presença de atletas russos sob bandeira neutra nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024, tema que ainda deve ser discutido. As condições para atletas neutros independentes permanecem as mesmas. A suspensão para atletas do Comitê Nacional não afeta de forma alguma a participação de atletas independentes. Depois do anúncio, o Comitê Olímpico Russo denunciou o que chamou de decisão política e contraproducente. O COI mantém sob sanção o esporte russo e bielorrusso desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro do ano passado. O ato foi considerado uma violação da trégua olímpica durante os Jogos de Inverno de Pequim de 2022. Como vimos, o mundo enfrenta mais uma guerra. O ataque terrorista do grupo Hamas, que deixou mais de 1.300 pessoas mortas, incluindo 3 brasileiros, desencadeou mais uma disputa de terror, vitimando mais de 3.000 pessoas até o momento. Uma tensão que o mundo não esperava. O Tiago está aqui com a gente. O mais trágico é que aqui do Ocidente, onde reina a paz, não se chega ao consenso sobre as atrocidades do grupo terrorista Hamas, que entre as barbáries está a decapitação de crianças que, segundo a imprensa internacional, alguns teriam sido mortos na frente dos pais. O que você nos fala sobre isso, hein, Tiago? Boa noite. Boa noite, Andréia, toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Você já antecipou até o meu comentário, né? E é justamente sobre isso. A gente não esperava nesse momento mais essa tensão, até porque a gente tem que lembrar que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia ainda não acabou, né? E por mais de tudo que a gente já tenha visto das atrocidades da invasão russa no território ucraniano, né? Os crimes de guerra que estão sendo investigados e apurados,
tem mais esse ataque criminoso, né, do Hamas agora sobre o povo israelense, né? E esse ataque gerou aí uma revolta a Israel que pede que centenas de reféns sejam liberados. E foi por isso justamente a ofensiva agora no território da faixa de Gaza, né, que a gente não pode falar no território palestino como um todo. É claro que toda guerra tem duas narrativas e cada um defende o seu interesse. Mas o ataque do último sábado foi considerado um dos mais cruéis da atualidade. Tudo isso ocorre no momento em que o Brasil preside o Conselho de Segurança da ONU e, lamentavelmente, insiste em não classificar o Hamas como terroristas. Inclusive, deputados e grupos de ideologia de esquerda do Brasil e de outros países aqui da América do Sul estão relativizando o grupo terrorista, enquanto nos atos do dia 8 de janeiro, por exemplo, eles e toda a grande mídia classificou erroneamente como ato terrorista. Fato corrigido bem depois pelo próprio Supremo Tribunal Federal e pela CPI do 8 de janeiro. Nem mesmo a morte de 3 brasileiros que estavam em uma festa em Israel, próxima ali à faixa de Gaza, sensibilizou e usam a expressão pecha de resistência. Uma área de conflito que se estende aí por mais de 7 décadas e esse é apenas o mais recente capítulo dessa tensão e que precisamos pedir a proteção dos inocentes, sejam eles israelenses ou palestinos. E que terroristas, gente, sejam tratados como devem ser, não relativizados por uma palavra da moda. Afinal, sabemos que o Hamas, assim como outros grupos terroristas, como a Al-Qaeda, Estado Islâmico e o Hezbollah, não estão em defesa de um povo ou de uma democracia, mas sim em defesa dos interesses deles em busca de territórios autoritários, antidemocráticos e ditadores. Esse tipo de defesa, nós que vivemos em democracia, não podemos jamais pensar em defender, quanto mais relativizar. E são esse tipo de grupos terroristas que não respeitam as mulheres, que hoje aqui na democracia a gente luta pelo direito das mulheres, não respeitam os homossexuais, a indiferença. Tudo que a gente defende aqui, esses grupos, né, organizados, terroristas, que cometem atrocidades, são favoráveis. Então é por isso que a gente tem que ter cautela e tratar quem é terrorista como terrorista. Exatamente. Da turbulência direto de Israel, vamos falar de outra turbulência, que é em relação ao clima. As chuvas dos últimos dias deixaram problemas em centenas de cidades de Santa Catarina, como a gente noticiou aqui no Piques News. Assim como no Rio Grande do Sul e no Paraná também. Me parece que a mobilização para manter a população bem informada foi bem eficiente, né, Tiago? Foi sim, a gente tem noticiado constantemente, tanto lá no Rio Grande do Sul quanto aqui em Santa Catarina, quando essas ondas de chuva chegaram. A gente viu uma diferença, né, das ações no Rio Grande do Sul, que foram um pouco tardias e até se questiona, né, se já sabia se aquele volume, né, que atingiu Roca Salles já era previsto. Aqui em Santa Catarina, o governo tratou com transparência desde os primeiros dias, quando já se tinha uma previsão, né, e a gente vai detalhar isso aqui agora. O que se viu, né, a gente noticiou aqui, você sabe, foi uma mobilização gigantesca da Defesa Civil Estadual catarinense e das prefeituras em manter a população preparada para o que vinha. Não foi terrorismo, né, de amedrontar a população, mas uma tática necessária de alertar e deixar todos nós cientes do que poderia vir e veio. Além disso, o governo se preparou com antecedência, bem, né, como se deve ocorrer nesse tipo de fato, para ajudar as pessoas atingidas a atuar nas áreas de risco, aquelas áreas mais preocupantes. Até o conflito entre os índios foi logo esclarecido, já que a militância da esquerda, derrotada nas últimas eleições aqui em Santa Catarina, tentou mobilizar aqueles que ainda acreditam neles, que é a nossa polícia militar. A melhor do Brasil, com 74% de aprovação da população, foi truculenta em ação necessária contra uma minoria de índios que tentaram contra o patrimônio público, colocando fogo numa estrutura hidráulica da barragem de José Boatê.
Agora os mesmos vêm a público anunciar os recursos que estão liberando ao Estado. Ainda pouco, diga-se de passagem, mas na verdade é o dinheiro meu, seu, o nosso dinheiro que está voltando, na verdade, de Brasília para Santa Catarina. Nada mais justo, já que a maioria fica por lá. Brasília sendo irrigada aí, fica lá por Brasília, sendo irrigado para outros redutos eleitorais. Segundo o estudo da Defesa Civil de Santa Catarina, são necessários investimentos de mais de 10 bilhões de reais para combater os desastres naturais. Vamos ver agora se esses que usaram da tragédia para se promoverem conseguirão contemplar Santa Catarina. Afinal, como disse a Marina Silva, que esteve aqui nessa semana, ela já sabia disso há 30 anos atrás. Pois é. O partido que ela representa agora, ou está em uma coligação, ficou 22 anos e não promoveu nada para conter desastres como esses. É muito papo e pouca ação. Mas ao governo de Santa Catarina, nós temos aqui que dar os parabéns pela condução e colocaram a população em primeiro lugar. Inclusive, a gente vê muito pouco o próprio Jorginho Melo se autopromovendo. Claro, tem deputados que conversam com as suas bases, que ajudam, estão atuando diretamente com a Defesa Civil, acabam usando as suas redes sociais para se promoverem, e a gente viu que a preocupação realmente era da população em primeiro lugar. Depois vem, os louros, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, a preocupação central era em proteger a população. Como deve ser, né? Como deve ser. A crítica, talvez, que a gente faça aqui, a gente até comentava hoje na redação, é sobre esse vai e vem da Oktoberfest, Talvez não seria o momento de se suspender e já se cancelar de uma vez por todas, até porque o governo federal promete recursos para as áreas do turismo que foram afetadas, porque a gente sabe, é importante que ela movimenta a economia. Mas, ao mesmo tempo, você imagina, se está numa festa comemorando, bebendo, chopp, que é o principal atrativo da festa, enquanto na cidade ao lado tem centenas de irmãos sofrendo, não condiz. Festa com tragédia no mesmo núcleo ali, fica complicado. Talvez essa crítica que a gente tenha que pontuar aqui, porque a gente está aqui realmente para isso. Tá certo, muito obrigada, Tiago. Se cuida, porque tem instabilidade prevista aí no tempo, ou seja, mais chuva para a nossa região, E até a próxima. Obrigado, bom final de semana para todos e até a próxima. Bom fim de semana. E o Pix News de hoje fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Siga também nossas redes sociais. Nosso endereço é @pixtvhd. A seguir, às 10 da noite, no Cine Pix, tem Super Snooper, um tira genial. Até amanhã no Pix News especial de sábado. Pix TV é conteúdo todo dia.